Olá, bom dia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que você deixe aqui o seu like no canal, nesse vídeo, que você se inscreva, compartilhe o vídeo e também deixe seu comentário para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã, nesse dia de hoje, Pai, nós oramos ao Senhor pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, pedindo o Teu milagre sobre as nossas vidas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Nos ajude, meu Deus, a vencer todos os males, nos ajude a vencer todas as ações maléficas. Coloca, meu Deus, por terra nessa oportunidade, nesse dia de hoje. Meu Deus, eu oro para que haja cura de enfermidades malignas e que pessoas venham ser abençoadas nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, amém, e graças a Deus, amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos em um período de Semana Santa, no calendário, e fala-se da Paixão de Cristo, Hoje é a Quinta-feira Santa e nós vamos começar aqui falando a respeito da trajetória de Jesus até chegar o Gólgota ali, até o seu ressuscitamento, até ele ressurgir ali do seu túmulo. Então vamos acompanhar essa série de mensagens para que o Senhor venha nos ajudar, nos dar graça, que você venha compreender e entender a palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo de número 26, nós vamos começar aqui a palavra de Deus, que diz assim, versículo 1 do capítulo 26 de Mateus. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, ele disse aos seus discípulos, concluindo os discursos, as pregações, ele disse que há 2 dias será a Páscoa e ele será entregue na mão dos pecadores. A Páscoa, meus amados irmãos, não é comida e nem bebida. A Páscoa é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus que ali ressurgiu de novo. Ele morreu e ressurgiu para me dar vida, para dar vida a você, para que você tenha vida e tenha abundância, para que nós tivéssemos a oportunidade de novo de nos arrepender e de servir a Deus verdadeiramente para a glória do nome do Senhor Jesus. Versículo de número 3. Depois os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Veja que estrategicamente eles se planejam. Eles se planejam para prender Jesus e para matar Jesus também, sem dolo. Então, eles estrategicamente aqui eles dizem, não podemos fazer isso aqui na festa, no período de festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O inimigo de Deus, ele trabalha na surdina muitas das vezes. Ele trabalha na oculta, ele trabalha para tentar ocultar a luz dos pecadores, daqueles que estão nas trevas. Mas Jesus, ninguém pode ocultar ele. Jesus, ele reina, Jesus, ele está vivo para todo sempre. E um dia nós havemos de dar conta da nossa vida, de partir para a eternidade. E nós temos um Deus glorioso e poderoso que nos guardou e tem nos guardado e vai continuar nos guardando. Louvado seja Deus. Versículo de número
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Versículo de número 6. E estando Jesus em Betânia em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-o sobre a cabeça. Quando ele estava sentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isso, se indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois que este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Porque praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, esse texto bíblico, como nós já acompanhamos anteriormente, fala do sepultamento de Jesus, que este unguento é que esta mulher derrama sobre a cabeça de Jesus, né? O discípulo questiona: poderia vender esse perfume caríssimo e dar o dinheiro aos pobres? Mas Jesus diz: sempre os pobres estão com vocês, mas o que essa mulher fez será lembrado em todo o mundo, aonde este evangelho for pregado. Louvado seja Deus. O versículo de número 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Versículo 17. E no primeiro dia da semana dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade. A um certo homem dizer-lhe: o mestre diz: o meu corpo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Rabi? Sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que? Mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que eu traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aqui já fala da Páscoa, né? O momento que Jesus esteve ali com os discípulos, abençoando o pão, abençoando o cálice, aonde ali ele disse que um dos 12 havia de trair ele, né? Como se concretizou, Judas Iscariote o vendeu, né, por aquelas moedas de prata, todos nós sabemos. E Jesus, ele mesmo assim sabendo da traição, ele não deixou de celebrar ali a Santa Ceia, a sua última ceia. E ele disse que não beberei mais do cálice, porque o filho do homem será entregue na mão dos pecadores. Versículo de número 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi só Pedro que disse que não ia negar Jesus, mas todos os discípulos também disseram a mesma coisa. Mas o que aconteceu com os discípulos? Eles negaram Jesus. Né? Nós sabemos a história, o que aconteceu com os discípulos. E eles simplesmente negaram Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos de tudo isso, né? Porque a palavra de Deus, ela se cumpriu. Vamos mais adiante aqui. Jesus no Getsemane, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assenta-vos aqui, enquanto vou ali além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém, meus irmãos? Jesus estava sentindo a dor da morte. Jesus estava sentindo angústia na sua alma, louvado seja Deus. E Jesus disse: ficai aqui comigo, vigiai comigo. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostou-se, e sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e reposai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus Santo, Deus Poderoso, né? Nós vimos aqui a respeito, né,
de Jesus, até aqui no Getsemane, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o Filho de Deus, né? Veja que aqui não foi só Pedro que disse que seria fiel com a vida até Jesus, nem ser possível nós der a vida ao Senhor. Né? Agora eles não cumpriram o que eles disseram, né? Porque eles também ainda não eram enraizados totalmente. Mas depois que eles são enraizados, todos morrem pelo Evangelho. Né? Eles morreram depois pelo seu mestre, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, Jesus no Getsemane, ele começa ali a aflição, a dor, a angústia na alma. E Jesus vai orar 3 vezes. Os discípulos não puderam vigiar, orar com ele uma hora. Quando Jesus chega, acha-os dormindo, os olhos carregados, né, de sono da negligência. Ali era o sono da negligência. Né, o sono de não vigiar. Mas Jesus, quando chega pela última vez, ele diz: podei dormir agora, repousai. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Amém? Depois nós prosseguimos com essa passagem bíblica para nós entender e compreender aos nossos corações. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.